Como funciona o financiamento de um imóvel de R$500 mil? Nesse vídeo eu vou contar para você todos os detalhes e fazer diversas simulações aí na Caixa, Bradesco, Itaú e Santander para você ver a diferença entre cada banco. Fora isso, também vou falar dos custos para você fazer esse financiamento, né, para comprar esse imóvel de 500 mil. Explicar, enfim, tudo certinho aqui para você. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano e hoje a gente vai falar então de como que funciona um financiamento do imóvel de 500 mil e a gente vai entrar no detalhe aqui de diversas simulações, tá? Mas antes de qualquer coisa, deixa o like pra gente aqui, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse vídeo aqui eu tô fazendo porque teve uma repercussão muito grande, um vídeo que a gente fez recentemente de financiamento de imóvel de 300 mil, que eu até vou deixar o card aqui caso você não tenha visto, seja você esteja procurando de simulação do imóvel mais ou menos nessa faixa. Tem um outro vídeo aqui para você dar uma olhadinha que ficou muito legal também, tá? Então, e como teve uma repercussão muito bacana, o pessoal pediu pra gente fazer com imóveis de valores diferentes, estou fazendo esse aqui então, nos mesmos modos do outro, com valores, com um imóvel de 500 mil reais. Então, falando desse financiamento, né? Imagina que a gente está comprando um imóvel de 500 mil. Primeiro ponto que a gente tem que se atentar é que hoje, nos financiamentos imobiliários, o percentual máximo de financiamento possível é de 80% do valor do imóvel. Então, se a gente está falando de um imóvel de 500 mil, o valor máximo financiado vai ser de 400 mil reais, porque 100 mil, que equivale a 20%, você vai ter que ter para dar de entrada. Essa entrada causa muita dúvida no pessoal, como que tem que ser feita, essa entrada passa pelo banco, paga para a imobiliária, paga para o correspondente? Não. Essa entrada você vai pagar sempre direto para o vendedor do imóvel, não passa pelo banco, não tem que passar na mão de ninguém. Isso aí você paga direto para o vendedor do imóvel. Se você estiver fazendo por uma imobiliária que pede para que seja depositado na conta da imobiliária, desde que no contrato de compra e venda particular que você faz com a imobiliária, assinado por você e pelo vendedor, esteja constando isso, aí maravilha. Agora, se não tiver, pague sempre na conta do vendedor para você ter mais tranquilidade, ficar mais sossegado, sem ter nenhuma intercorrência futura. Mas voltando então ao ponto do financiamento, então você vai ter que ter esses 20% para dar de entrada. E aí eu vou te mostrar na simulação de cada banco aqui como que funciona. Mas antes disso, para a gente te explicar essas simulações, você tem que entender que a gente está fazendo essas simulações pela tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, onde as parcelas começam mais altas e vão baixando mês a mês. Então aí você vai ter todo mês o mesmo valor que vai ser abatido lá do seu saldo devedor, né? Que esse valor é calculado pegando o valor que você está pegando financiado, dividindo pelo prazo. E aí ele vai dar então um valor que todo mês, naquela parcela que você pagar, é aquele valor que vai ser debitado. Então, por exemplo, num financiamento de 100 mil reais num prazo de 100 meses, se você pagar lá o valor da prestação, vai ser abatido R$1.000 do seu saldo devedor, tá? A gente vai ver aqui com calma aqui nas simulações para você entender. Eu estou fazendo aqui na tabela SAC porque é o modelo mais comum e mais fácil de você conseguir crédito hoje, além de ser também o mais vantajoso em muitos aspectos, tá? Então, vamos fazer pela tabela SAC. Nos bancos Itaú, Bradesco, Caixa e Santander, tá? Aí o pessoal pergunta, Ricardo, por que você não faz no Banco Inter? Porque aqui a gente está tomando como base uma simulação pela SAC com taxa fixa mais TR, né? Então, o indexador desse financiamento é a TR, a taxa referencial, que é aquela que é bem baixinha, que é definida pelo Banco Central quando a Selic está acima de 8,5. Geralmente fica em torno de 0,14, alguma coisa assim. Agora, no Banco Inter, a taxa é usada com taxa fixa mais IPCA, então não tem como a gente comparar, porque são coisas diferentes, né? O Inter ele faz a correção pela inflação, então vai dar sempre bem diferente aí as parcelas de um em relação aos outros. Antes de eu mostrar as simulações, já vou passar para você os custos que você vai ter com essa operação, comprando um imóvel de 500 mil, financiando 400 em cada um desses bancos. Basicamente, os custos que você tem são a tarifa cobrada pelos bancos, que é a tarifa de avaliação do imóvel, tá? E só a Caixa tem um ponto diferente que eu vou explicar para você. Você vai ter então também o registro no cartório de imóveis, que é onde você vai pegar o seu contrato depois de emitido, vai registrar ele, que o contrato é a sua escritura, né? O teu contrato de financiamento ele tem força de escritura pública. Então ele é a sua escritura, então você tem que registrar para que você seja efetivamente o dono do imóvel e para que então o banco pague o vendedor lá depois. Então só depois do registro no cartório de imóveis que o banco vai pagar para o vendedor, beleza? E aí você vai registrar o contrato. Então tem um custo para isso. E aí tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto municipal cobrado pelas prefeituras, que varia aí de 2
na média, tá? Depende de cidade para cidade, mas de 2 a 3% do valor do imóvel. Inclusive tem tido muita polêmica na internet aí, muita gente jogando vídeo aí, sabe, querendo fazer sensacionalismo, falando, se você comprou imóvel antes, você tem dinheiro a receber por conta da decisão do STJ, falando que o cálculo não pode ser feito em cima do valor venal. Gente, é a minoria dos casos que acontece isso, tá? Porque o cálculo é sempre feito em cima do valor da compra e venda do imóvel ou do valor venal prevalecendo maior. Muito difícil que o valor venal seja maior do que o valor da compra e venda. Se isso acontecer, você tem que buscar os seus direitos. Mas se não, não cai nessa história aí, nesse sensacionalismo que estão fazendo por aí. Mas legal, voltando ao que interessa. Vamos ver então. Os custos dessa operação vão ser então, se você fizer o seu financiamento pelo Bradesco, você vai ter um custo da tarifa da avaliação do imóvel de R$ 2.140. Essa tarifa é a tarifa que é paga para o engenheiro lá que vai fazer a vistoria do imóvel. A tarifa da avaliação do imóvel pelo Itaú é no valor de R$ 1.950 e pelo Santander R$ 1.850. Hoje, se você fizer nesses 3 bancos aqui pela CSM, seu financiamento imobiliário, eu consigo para você um desconto de 20% até 100% do valor da tarifa fazendo aqui com a gente. Esse desconto você nunca vai ter na tua agência, tá? Então, mais para frente aqui você vai ter o nosso contato, tem aqui na descrição do vídeo também para a gente fazer as simulações e entrar no detalhe do seu caso. Mas beleza, essas são as únicas tarifas cobradas por esses bancos, tá? Agora na Caixa você vai ter uma tarifa um pouco diferenciada, que a tarifa de avaliação do imóvel é cobrada junto com uma tarifa de emissão. É um negócio meio nebuloso em todas as agências, mas basicamente você vai gastar aí em média de 1 a 2% do valor financiado entre tarifa de avaliação do imóvel e a tarifa de contratação. Então vamos calcular aí uma média de 1,5%, que vai dar então R$ 6.000. Esse é o custo que você vai ter na Caixa para emissão do seu contrato, tá? Beleza. E aí então a gente tem, fora isso, o ITBI, que é 2 a 3% do valor do imóvel, certo? Então vai ter um custo médio de 10 a 15 mil reais de imposto pago para a prefeitura, mais então o cartório de imóveis. E aí os custos do registro de imóveis, né, ele vai variar se for o seu primeiro financiamento pelo SFH. SFH é o Sistema Financeiro de Habitação, imóveis financiados de até R$ 1,5 milhão. Então um imóvel de 500 mil se enquadra. E isso só vale para imóvel residencial, tá? Então, beleza. Imóvel de 500 mil residencial vai se enquadrar. Se for o seu primeiro financiamento, você vai ter um desconto de 50% nas tarifas do registro. R$ 3.450 aproximadamente no estado de São Paulo, mas nos outros estados não fica muito longe disso, tá? A gente tem que entrar na tabela de cada um aí para fazer o cálculo, mas mais ou menos isso daí, tá? E se não for o seu primeiro financiamento imobiliário, se você já tiver feito, então você não vai ter direito a esse desconto, o seu registro do imóvel vai ficar em aproximadamente em torno de R$ 6.200 a R$ 6.500. Então, basicamente é isso que você vai ter de custos para fazer a compra do seu imóvel, passar ele para o seu nome e deixar tudo certinho. Agora, então, eu vou entrar em detalhe com vocês aqui das simulações do financiamento. A gente vai começar a falar, então, do Itaú. Aqui no Itaú, então, a gente tem lá o imóvel de 500 mil financiando 400, tá? Taxa de 10,49 para esse cliente. Um ponto muito importante que a gente está considerando que o cliente aqui dessa simulação tenha 40 anos de idade, porque aí a gente consegue fazer no prazo máximo. Eu estou fazendo essas simulações em 2 prazos que eu vou mostrar para vocês. Em 360 meses, ou 30 anos, e em 420 meses, ou 35 anos, para você ver a diferença que fica entre as prestações, diferença de juros no final, tá? E é o prazo máximo do financiamento hoje nos bancos, que é 35 anos. E esse prazo vai ser definido de acordo com a idade do cliente. Para clientes até 45 anos, dá para fazer em 35 anos, porque aí o somatório dá 80, que é o máximo. Agora, se você tiver, por exemplo, 65 anos de idade, seu prazo máximo vai ser de 15 anos, que é a diferença da sua idade para você completar 80 anos, beleza? Então, só um adendo aqui para ficar registrado. Então, um cliente de 40 anos financiando 400 mil no imóvel de 500, taxa de 10,49, taxa fixa mais TR, tá? Custo efetivo total, em todos os casos, o custo efetivo total, o que ele soma? Ele soma a sua taxa de juros efetiva, taxa de juros do contrato, mais o custo efetivo do seguro habitacional e de todas as tarifas que você tem lá dentro do contrato. Então aqui está o que efetivamente vai ser pago no final, tá? Isso aqui vai ter aqui, ó, o valor da avaliação, que eu falei, R$ 1.950, aqui que eu vou te dar um bom desconto fazendo aqui com a gente. Somatório das parcelas, 1.200.000, isso daqui, gente, não se assuste, isso daqui vai ser se você pagar
até o final todas as prestações mês a mês sem antecipar nenhuma, beleza? Aqui a gente vai ter então no prazo de 420 meses no Itaú, parcela inicial R$ 4.468,66, tá? Então fez lá o financiamento, R$400 mil financiado no imóvel de 500, pode ser um imóvel de 1 milhão, se for 400 financiado é a mesma coisa, tá? Vai dar aqui 4.468 de parcela, amortização 952,28. Isso aqui é aquilo que eu estava falando para você, que é o valor que você pegou financiado dividido pelo prazo. Então se você pegar lá 400 mil, que foi o valor financiado, e dividir pelo prazo, vai dar exatamente esses R$ 952,38, tá? Você vai ver quando você pagar a sua parcela de 4.468, que vai abater do saldo devedor são esses 952. Então vai ficar esse saldo devedor aqui depois do pagamento da primeira parcela, né? De R$ 399.047, beleza? Então vai lá, mês a mês, tem esses valores aqui. Na última parcela, você vai estar pagando R$ 985,34. Lembrando que no financiamento, né, pelo CFH, enfim, todos os financiamentos, você pode amortizar o seu contrato a qualquer momento, tá? Então, você fazendo a amortização lá, você pode amortizar ainda pelo prazo ou pelo saldo. Pelo prazo, você diminui o número de parcelas e mantém a parcela atual. E pelo saldo, você diminui direto o seu saldo devedor, mantendo o número de parcelas, o que vai reduzir o valor da sua prestação atual, tá? Basicamente isso, a gente tem vários vídeos no canal aqui falando de amortização, de forma de amortizar, e depois você dá uma olhadinha lá. Agora então a gente vai comparar a simulação de 420 meses no Itaú, que eu acabei de mostrar para vocês, com a de 360. Então a gente tinha aqui, vamos lá, você atenta nisso, 4.468 da primeira prestação em 420 meses. Se a gente for ver lá o Itaú em 360, tá? Ó, mesma taxa, mesmo cliente de 40 anos, mesmas condições. Você vai ter uma parcela inicial de 4.627. Então, a gente falava antes de 4.468 e agora 4.627. Que vai dar uma diferença então de R$ 159 basicamente. Ou seja, você vai pagar R$ 159 a mais na prestação, vai pagar 5 anos a menos, o que vai fazer com que você, ó, no somatório das parcelas, isso se você pagar até o final, mas para você ver a diferença que dá de juros no final. 1.075 é o que você pagaria em 360 meses, e se você pagar o mesmo valor financiado em 420, você vai pagar 1.200.000. É uma diferença final aí de R$ 125 mil que você está pagando em juros por esses 5 anos a mais, por estar querendo economizar R$ 160 na prestação. Se você pretende ficar com o financiamento num longo prazo, você não tem pretensão ou não sabe quando que você vai conseguir quitar ou antecipar, então às vezes vale a pena você fazer um esforcinho e pegar um prazo um pouco mais curto. Agora, se você já tem pretensão, se você já tem ideia de que você vai quitar esse teu financiamento em 3 anos, em 5 anos, enfim, tem qualquer tipo de previsão disso, né? Vou vender um imóvel para quitar, tem outro, enfim, qualquer coisa. Vale a pena, então, se você quiser pegar uma parcela um pouco mais baixa, ficar mais tranquilo no mês a mês e você amortizando. Agora, mas isso aí é julgamento de cada um. A gente está aqui com uma assessoria para te ajudar, para te mostrar as opções, né? Claro. Mas aí a escolha é sua, dentro da sua realidade, e não tem certo, não tem errado, tá? Não tem essa de ser esses pessoal de guru de investimento que fala que você tem que fazer isso, fazer aquilo, papapá. Não, o negócio é o seguinte, é o que se adequa para você, o que fica bacana para você, tá? Então, a gente está aqui para te ajudar e mostrar isso daí. Então, até agora a gente mostrou as simulações do Itaú aí de 80%. Só que o Itaú tem uma particularidade. Em alguns casos, o Itaú financia até 90% do valor do imóvel. E eu vou mostrar para você rapidinho aqui como que ficaria nesse caso no Itaú, que é o único que faz isso, mas lembrando que não é para todos os casos. A gente tem que fazer a consulta do teu CPF, ver lá e tentar para ver se consegue a aprovação dos 90%, tá? Mas é possível, alguns casos a gente consegue sim. Se fosse o financiamento então de 90% pelo Itaú, né? A gente vai ter aqui um financiamento de 450 mil, né? Você daria só 50 mil de entrada no imóvel de 500. Mesma condição de taxa, a taxa não muda. Você vai ter uma parcela inicial de R$ 5.020. Ou seja, você está pagando, vamos pegar nos mesmos 420 meses, né? Você estaria pagando 4.468 financiando 400 e 450 mil você estaria pagando então R$ 5.020. Então R$ 600 a mais, basicamente, 600 e alguma coisa, que você vai pagar por esses 50 mil a mais. Se você quiser tentar, aí você chama a gente aqui, que aí a gente vê para você se tem condição, se a gente consegue essa aprovação dos 90%, tá?
Lembrando que não são em todos os casos, mas existe sim a possibilidade. Vamos falar agora então do Bradesco. Bradesco aqui em 420 meses, taxa 10,49, taxa top também, super legal. Hoje, que é a mínima dos bancos privados, hoje 10,49, tá? Então, a gente tem aqui uma prestação inicial, mesma condição, financiando 80%, prestação inicial de R$ 4.433,38, com uma prestação final de R$ 1.020,57, isso em 420 meses, tá? Então, mesma condição de taxa do Itaú, vai ficar bem parecida aí as prestações do Bradesco, né, com o Itaú, fica um pouquinho abaixo as prestações iniciais, mas no somatório dos juros você vai ver que fica ali bem parecido, tá? Enquanto o Itaú estava dando, nesse caso aqui, 1.200.000, né? O Bradesco está dando 1.201.000. Então ele começa com a parcela um pouquinho mais baixa, mas compensa no decorrer das prestações. Quer dizer, basicamente não tem muita diferença de um para o outro com a mesma taxa, tá? Então, mas ficou bem legal, bem bacana. Isso aí, então, Bradesco em 420 meses. Vamos falar do Bradesco em 360 meses. Bradesco aqui em 360, então a gente vai ter uma prestação inicial de R$ 4.592,11, certo? E uma prestação final de R$ 1.176,20, beleza? Mesma condição de taxa, mesma coisa, só muda a questão do prazo mesmo aqui. E o somatório das prestações, 1.076.000, o Itaú era 1.075.000, bem ali parelho, né? Então não tem muita diferença também não. Tanto o Itaú quanto o Bradesco são bancos muito bons para aprovação de autônomo, de profissional liberal, de pessoal que não tem olerite, né? Já a Caixa, que eu vou te mostrar na sequência da Caixa aqui, ela já é mais voltada para o assalariado, tá? Mas aí vamos lá. E outra, para quem tem declaração de imposto de renda certinho, apesar que a declaração do imposto de renda ela é fantástica para todos os bancos, né? Porque é um documento oficial. Sem a declaração você vai ficar meio dependente de outras variáveis que você pode estar meio fora do controle para aprovação do seu financiamento. Mas beleza. Então, falamos agora do Bradesco. Vamos agora, então, mudar lá para Caixa. Caixa em 420 meses pelo SBPE, que é essa modalidade do SFH, né? Com taxa fixa mais TR. Então, vamos lá, 420 meses. A gente vai ter aí uma prestação inicial de R$ 4.258,43, mais barato aí que os outros dois, porque a taxa da Caixa é mais baixa. A gente está falando da taxa efetiva da Caixa de R$ 9,99, tá? Então, 0,5% mais barato que os outros bancos aí, que dá uma prestação inicial de R$ 4.258,43 e uma prestação final de R$ 984,97. Isso a gente falando em 420 meses. Em 360 meses, a gente vai ter mesma taxa, 9,99, tá? Essa 9,99 que eu estou falando não aparece aqui, ela aparece na fase anterior da simulação. Aqui eles colocam tudo isso aqui, tudo confuso. Em vez de facilitar, né, devia colocar um negócio mais claro para o cliente. Mas beleza. Então tem aqui somatório das parcelas 1.053.000, vamos lá, voltando aqui. 420, somatório das parcelas 1.182.000. Nos outros dois, vocês lembram que eram em torno de 1.200.000, né? Então já está aqui nos 18.000 mais barato na Caixa por conta dessa diferença de taxa de juros. Assim como aqui também 1.053.000 e nos outros a gente estava falando de 1.075.000, cerca de 22.000 mais barato, 21.000 mais barato, que vai dar, que é por conta da diferença da taxa de juros. E aí, a primeira prestação em 360 meses na Caixa, 4.417. E a última prestação no valor de 1.144,96. Beleza? Então, Caixa, muito bom, mais barato, taxa de juros mais barata. E aí a gente tem algumas particularidades para falar para você da Caixa, né? Na Caixa, esse ponto da aprovação, que é muito favorável pro assalariado, tá? Se você, por exemplo, quer comprar um imóvel que você vai ter que comprovar mais de R$3.000 de renda, né, mais do que o piso da declaração do imposto de renda, e você não declarou o imposto de renda, você esquece que não vai ter jeito, tá? Na Caixa você tem que ter tudo certinho, a declaração do imposto de renda, com a renda necessária para você aprovar o seu financiamento. Aí, um detalhe importante, qual que é a renda necessária para aprovar o financiamento? É 3 vezes o valor da parcela. Isso em todos os bancos. Então, a gente contando que estamos falando de parcela média de 4.400, 4.600, uma renda de 15.000, você tem que calcular para você comprar um imóvel de 500.000, financiando 400.000, uma renda de 15.000 é suficiente. Isso em todos os bancos. Falando então da Caixa, comprovação tem que ser tudo ali preto no branco, tudo bonitinho, certo? Nos bancos privados, lógico que isso vai ajudar muito, mas tem um pouco mais de maleabilidade em ver histórico de crédito, uma série de coisas.
mas o fato de você não declarar imposto de renda vai te atrapalhar sim em todos os bancos, tá? Não tem aquele banco que fala só por extrato bancário. A gente pode fazer defesa, a gente pode explicar, mas eu te garanto, e isso aí eu te garanto com toda certeza, se fazer isso sozinho vai ser muito mais difícil. Então aí você vai buscar uma assessoria e a gente está aqui para te ajudar nesse ponto, sem custo nenhum, sem nenhum valor adicional, a gente recebe direto dos bancos. Você entra em contato com a gente pelos contatos que estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários, que a gente vai te ajudar em todas as etapas, inclusive no início, nas simulações do financiamento, para a gente achar o melhor banco para você, as melhores condições, tanto de taxa, de parcela, quanto de facilidade de aprovação, tá? Então chama a gente aqui que vai ser um prazer te atender, te explicar direitinho tudo como funciona. E voltando aqui então, a gente vai falar agora, então, para fechar, do Santander. No caso desse cliente, o Santander está dando uma taxa de 10,49, tá? Mas o Santander trabalha assim como os outros bancos, né? Uma faixa de taxa, ele vai de 10,49 até 12,49, está estourando o limite do SFH ali, porque tá um pouquinho complicado o funding do Santander nesse momento. Mas para cliente bom sempre tem taxa boa. Esse cliente está com taxa de 10,49, então com parcela inicial de 4.445,14 e parcela final, lá no final, de 985,73, com um somatório total de 1.145.754, que nesse caso tá mais baixo do que os outros bancos, né? Então o Itaú a gente tinha lá o somatório das prestações em 420 meses de 1.200.000 e o Bradesco em 420 meses somatório de 1.201. Então a gente está vendo o Santander com a mesma taxa de juros, olha que interessante, com 1.145.754, 420 meses. Em 360 vai ter uma prestação inicial de 4.603 e uma prestação final, vamos lá, de 1.145,79, um total de 1.039.039, também abaixo dos dois, ó. Itaú em 360, 1.075 e o Bradesco 1.076, tá? Então 1.039, bem mais barato do que os outros bancos aí, com a mesma taxa de juros. Isso é reflexo do seguro e do relacionamento também que esse cliente em específico tem com o banco, tá? Mas aí você vê que quanto que é importante você ter ali um relacionamento com o banco, você vai conseguir condições melhores. Claro, né? O fato de você ter um engajamento, ter um relacionamento, envolve o fato de você estar gastando dinheiro com aquele banco também, de você ter vários, tenho certeza que esse cliente tem conta e já tem vários produtos nesse banco, por isso fica com uma taxa menor, com essas coisas menores. Mas, em contrapartida, com certeza ele deve estar gastando uma grana também ali em produtos, em seguros, esse tipo de coisa, né? Então, nada é de graça, né? Não tem almoço grátis. Mas, beleza, isso daí é para a gente ter uma noção de como fica a diferença entre os bancos. Se você está buscando a aprovação do seu financiamento aqui, é para você ter uma noção como ficou as prestações, mas a simulação de verdade para o seu caso ela tem que ser personalizada para você. E não adianta ficar você jogando seu CPF aí no site de cada banco, não faça isso. Chama a gente aqui que a gente vai fazer simulações em todos os bancos para você, sem custo nenhum, sem nenhum valor adicional. Vai ser um prazer te atender aqui, te explicar certinho como é que funciona. Beleza? E aí você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo e nos comentários, ou pelo nosso site, o www.csmassessoria.com.br. Se ficou alguma dúvida, você deixa no comentário aqui para mim, que eu faço questão de responder uma por uma. E para você que ficou comigo aqui até o final, mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.